Olá, amigos. Então, muito boa noite a todos mais uma vez. Estamos na nossa sequência de responsabilidade civil e a gente está estudando responsabilidade objetiva. Modalidade de responsabilidade objetiva, aquela responsabilização civil que independe da comprovação de culpa. O agente vai ser obrigado a reparar o dano mediante a comprovação do dano do sujeito causador e do nexo causal. O quarto elemento da responsabilidade civil, que é a comprovação da culpa ou dolo, não é necessário. Essa barreira ou esse filtro de reparação, como o professor Anderson Schreiber gosta de mencionar, não vai ser necessário comprovar. Não precisa transpor essa barreira da comprovação da culpa. É responsabilidade objetiva. E a gente passa a ver agora a responsabilidade objetiva chamada pela doutrina de responsabilidade objetiva indireta ou responsabilidade objetiva por atos de terceiros. Em algumas hipóteses estabelecidas no artigo 932 do Código Civil, existem pessoas que vão ser responsabilizadas por atos de terceiro por haver uma relação jurídica uma relação jurídica ligando o causador do dano àquele que é o responsável pela reparação. Então, o artigo 932 diz que vão responder independentemente de culpa os pais pelos atos dos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Então, olha só, os pais, a relação jurídica familiar, o vínculo familiar, é o link, é o que une, é o que fundamenta a responsabilização do pai pelos atos dos filhos menores. Observe o seguinte, a responsabilidade objetiva é do pai em relação ao ato do filho, mas é necessário o interessado comprovar a ação danosa do filho. Então, se uma criança menor, por exemplo, quebra a vidraça de um vizinho, é necessário que o interessado ele comprove que quem arremessou aquela pedra foi o menor. Então, ele vai ter que comprovar a atitude culposa ou dolosa do menor. Agora, o pai vai responder, uma vez comprovada a atitude culposa ou dolosa do filho menor, o pai vai responder independentemente de comprovação de culpa do pai. Se o pai foi diligente, se estava tomando conta do filho corretamente ou não, se ele educa o filho ou não. A responsabilidade objetiva é em relação a essas pessoas que vêm no início de cada parte desses incisos aqui do artigo 932. Então, ó, os pais são responsáveis pelos atos dos filhos menores, o tutor e o curador são responsáveis pelos atos de seus pupilos e curatelados, né? O tutor, a figura do tutor é aquela relação de proteção jurídica de alguém em relação ao menor de idade. A figura do curador é uma relação em que alguém é incumbido de exercer a proteção jurídica ou administração de interesses de um maior de idade. Então, tutor em relação a menor e curador em relação ao maior de idade. Também, ó, serão responsáveis o empregador ou comitente pelos atos de seus empregados, serviçais, prepostos no exercício do trabalho. Então, se um funcionário de uma empresa causa um dano a alguém no exercício do seu trabalho, o patrão, o empregador deste empregado é o responsável civilmente por reparar o dano. Ô, professor, mas vem cá, e não pode o empregador depois exercer um direito de regresso em relação a esse empregado? Pode, com certeza. Ele vai ser obrigado a indenizar objetivamente a vítima, independentemente da comprovação de culpa do empregador, ele vai responder, mas ele pode, em uma outra ação, ajuizar o que a gente chama de ação de regresso contra o empregado. Beleza? Só não vai ser possível essa ação de regresso
no caso da relação se dá entre ascendentes e descendentes, como, por exemplo, é a hipótese aqui, né, de pais e filhos menores. Aí os pais não têm ação de regresso para os filhos. Mas nas outras hipóteses todas, é possível a ação de regresso. Beleza? É possível, sim, a ação de regresso. Então, também serão responsáveis objetivamente só os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação. Então, as escolas também, ó, serão responsáveis pelos atos de seus hóspedes, moradores e educandos. Então, o dono do hotel é responsável pelo ato danoso que um hóspede que está naquele hotel causa a um terceiro, a outro hóspede ou a um terceiro. O dono da escola, ele é responsável pelo dano que for causado por um de seus educantes, por um de seus alunos, a um outro aluno ou um terceiro. Beleza? Também, ó, serão responsáveis os que contribuíram gratuitamente nos produtos do crime, até a correspondência da respectiva quantia. Beleza? Então, o artigo 932 traz 5 hipóteses da chamada responsabilidade objetiva indireta, ou responsabilidade objetiva por atos de terceiro. Beleza? Responsabilidade objetiva por ato terceiro, responsabilidade objetiva indireta, ou responsabilidades por atos de outrem. Estamos falando do artigo 932. Beleza? 932 e 933 do Código Civil. Essas hipóteses, ó, são chamadas de responsabilidade objetiva indireta, pois independe de comprovação da culpa. Agora, observação, entretanto, será necessária a comprovação da culpa daquele pelo qual o representante é responsável. Beleza? Então, por exemplo, para que os pais respondam, será necessária a comprovação da culpa dos filhos. Ok? Sobre o tema, ó, a súmula 492 do STF diz: a empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos por este causados a terceiro no uso do carro alugado. Então, se alguém aluga um carro e com esse carro alugado comete algum dano, né, causa algum dano a alguém, tanto o motorista, o locatário, bem como a locadora, serão responsáveis. Tem, inclusive, uma crítica a essa súmula, uma crítica doutrinária. Por quê? Porque é uma súmula que estabelece uma hipótese de solidariedade obrigacional. E a gente já viu isso em Direito das Obrigações, que solidariedade não se presume no nosso ordenamento. A regra é que solidariedade em direito obrigacional não se presume. Ela tem que vir derivada expressamente na lei, prevista em lei, ou por disposição contratual expressa. Então, a solidariedade, ela não pode ser presumida, ela tem que derivar da lei, os casos em que a lei estabelece a solidariedade obrigacional, ou derivada de disposição expressa de um contrato. A gente sabe que aqui é responsabilidade civil extracontratual, né? A gente está estudando esse semestre, responsabilidade civil aquiliana, então não deriva de contrato. E também não tem previsão legal tratando dessa hipótese da empresa locadora de veículos, enfim, que aluga seu carro. Então, essa súmula do STF acabou legislando, né? Acabou criando a hipótese de solidariedade obrigacional. O fato é que ela existe aí, está em vigor e ela é aplicada. Só estou ponderando essa crítica, essa observação, né? Porque o artigo 265 do Código Civil dispõe claramente que a solidariedade não se presume, ok? Mas está aí. A empresa locadora de veículos responde também civil e solidariamente. Beleza? Em relação a esses incisos, ainda tem alguns julgados aqui para a gente trazer a título de curiosidade.
Olha, o STJ, por exemplo, interpretando literalmente esse inciso 1. Qual é o inciso 1? É um inciso que diz que os pais são responsáveis pelos atos dos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Veja que, pela leitura desse dispositivo, o que dá a entender é que o pai vai ser responsável se ele estava na companhia do filho. Então, se o pai, por exemplo, deixou o filho com um tio ou com um vizinho, e esse vizinho estava tomando conta, a leitura, assim, a interpretação literal desse dispositivo leva à conclusão de que o pai não seria responsável, mas sim o vizinho, mas sim o tio que estava no encargo. E isso foi, inclusive, o que o STJ entendeu nesse RESP 540-456. O STJ é um julgado um pouco antigo, né? O STJ, ele afastou a responsabilidade do pai que não detinha a guarda e não estava na companhia do menor. É um julgado de 2003. Agora, recentemente, o STJ, no RESP aqui, 1.436.401 de 2017, veja que é bem mais recente, o STJ entendeu que o artigo 932, inciso 1 do Código Civil, ao se referir à autoridade de companhia dos pais em relação aos filhos, quis explicitar o poder familiar, né? A autoridade parental, compreendendo um complexo de deveres como proteção, cuidado, educação, informação, afeto, dentre outros, independentemente da vigilância investigativa diária, sendo irrelevante a proximidade física no momento em que os menores venham causar dano. Beleza? Então, como é que está atualmente o STJ? O STJ está compreendendo esse inciso 1 da responsabilidade dos pais, no sentido de que os pais serão responsáveis, ainda que os pais não estejam presentes fisicamente no momento, ainda que eles tenham delegado essa função momentaneamente de tomar conta dos filhos, né, para outra pessoa. É um posicionamento até mais coerente, que eu concordo mais com esse segundo posicionamento. Por quê? Porque o que fundamenta é o vínculo familiar, é a relação jurídica, pai e filho, ascendente e descendente. Quem pariu, Mateus, que balance. Exatamente. É uma atitude, é uma atividade de risco ser pai e mãe. É uma atividade de risco. Qual é o risco? Você é responsável pelo que acontece, pelo que seu filho fizer, pelo menos até 18 anos e às vezes mais até depois. Ok? Então, esse julgado recente de 2017 do STJ, ele foi na linha do que a doutrina já vinha dizendo, inclusive tendo estabelecido um enunciado 450 da Jornada de Direito Civil, que diz, olha, considerando que a responsabilidade dos pais pelos atos danosos praticados pelos filhos menores é objetiva, com certeza, é objetiva, e não por culpa presumida, ambos os genitores, no exercício do poder familiar, são, em regra, solidariamente responsáveis, ainda que estejam separados, é salvado o direito de regresso, em caso de culpa exclusiva de um dos genitores. Então, mesmo que o filho more com a mãe, por exemplo, ou more com o pai, o outro pai ou mãe, ele não pode se excluir da responsabilidade, dizendo, não vou pagar porque não sou eu que tomo conta. Não, você é responsável também. Você é responsável. A não ser que fique demonstrada a culpa exclusiva do genitor que toma conta, né? A desídia do genitor que tomava conta. Mas se for um ato que o genitor não teve uma culpa, não fica comprovado uma culpa exclusiva, os dois vão responder. Beleza? Mas, com certeza, o entendimento mais condizente com a natureza do instituto. Que é isso que a gente está estudando? Responsável. A questão da culpa não é o que fundamenta a responsabilização, mas sim aquela situação jurídica específica, né, entre o responsável direto e o indireto. Beleza? Agora, o próprio código, ele deixa ressalvado o direito de regresso.
O artigo 934, ele é bem claro, dizendo que caberá direito de regresso daquele que ressarciu o dano contra o verdadeiro causador do prejuízo. Verdadeiro causador. Faltou um R aqui, viu? Causado não. Contra o verdadeiro causador. Causador. Beleza? Ok. Agora, esses dispositivos, eles devem ser interpretados de acordo com o artigo 928, que prevê que o incapaz responderá pelos prejuízos que causar se as pessoas por eles responsáveis não tiverem a obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Então, o incapaz ele pode até vir a ser chamado a responder se quem for responsável por ele não, por exemplo, não tiver condição financeira suficiente. Imagine que seja um menor que acabou ficando órfão porque os pais faleceram, mas os pais tinham uma condição boa financeira. E quem passou a assumir quem passou a ser responsável por esse menor até a guarda dele foi um familiar que não tinha condições econômicas, não tem condições econômicas favoráveis. Imaginando que esse menor venha a causar um prejuízo a alguém e esse representante não tenha patrimônio para saldar o dano causado, é razoável, inclusive, justo que o menor que eventualmente tenha patrimônio, que disponha de meios suficientes, seja chamado para responder. Beleza? Então, é possível até que o menor seja chamado a responder caso ele, por exemplo, tenha patrimônio para saldar a dívida e o seu representante não tenha. Beleza? Ok. Agora, sempre a gente tem que estar atento ao Instituto do Estatuto do Patrimônio Mínimo, né? O Estatuto do Patrimônio Mínimo é uma teoria que diz que as dívidas das pessoas, elas têm um limite. O limite é a manutenção de um mínimo para a subsistência digna da pessoa. Então, o menor ou o representante do menor, ele vai ser responsabilizado, mas dentro de preservando o mínimo para a subsistência do menor e do seu representante. Tá bom? Isso é a regra geral de responsabilização civil. Ok, responsabilidade objetiva indireta, é a que a gente já viu, dos artigos 932 e 933. Agora a gente passa para ver a responsabilidade objetiva por danos causados por animal. Por animal. Animal aqui não é aquele vizinho da gente que é um animal, não, mas animal é realmente um semovente. Um cachorro, um boi, por exemplo, um cavalo. Se a pessoa tem um animal, um cachorro, por exemplo, esse cachorro causa danos a uma pessoa, morde alguém ou mata o outro cachorro do vizinho, enfim, causa algum prejuízo material ou moral, o responsável, o dono do animal vai ser responsável objetivamente pela reparação do dano. É o que está previsto no artigo 936, 936 do Código Civil. Aqui, meus amigos, eu estou fazendo menção aos artigos e aí eu não paro para ler os dispositivos todos, depois vocês dão uma lida, viu? Para a gente ganhar tempo. E também não faz sentido a gente ler todo o Código Civil aqui, a gente não tem nem condição de fazer isso. Mas o 936, ele diz isso, ele diz que o dono do animal, ele é responsável pelos danos que este animal causar, independentemente da comprovação de culpa, se não provar culpa exclusiva da vítima ou força maior. Então, existe excludente do dever de indenizar no caso de fato do animal ou dano causado por animal? Sim. Quais são essas hipóteses? No caso de ficar comprovado culpa exclusiva da vítima, vamos imaginar que a pessoa pulou o muro de sua casa e você tinha um cachorro de guarda e essa pessoa foi mordida pelo cachorro. Culpa exclusiva da vítima.
além de cometer o crime, né, de invasão de domicílio, aí não vai haver nenhum dever de indenizar. Não vai haver nenhum dever de indenizar por parte do dono do animal. Ou então, se provar um motivo de força maior. Né? Força maior, vamos imaginar que aconteceu algum desastre natural, uma inundação, enfim, sei lá, um terremoto, algo que fez com que um animal preso se soltasse e esse animal causou dano a alguém. O artigo 936, ele ressalva essa possibilidade. Protege aí, no caso, o dono do animal, se o dano for causado comprovadamente por um motivo de força maior. Caso fortuito ou força maior, né? Que o código utiliza com essas expressões como expressões sinônimas. Beleza? Este caso é mais um caso de responsabilidade civil objetiva, né? Que independe da comprovação de culpa. Então, se uma pessoa é dona de um cão que causa dano a outro, o dono do animal será responsabilizado objetivamente, ok? Então, um dispositivo interessante e que, muitas vezes, em briga de vizinho aí, ele pode ser um dispositivo útil, né? Quando houver danos causados por animais, tá bom? Agora, o cara é proprietário de um canil, por exemplo, canil. Aí ele pode ser responsabilizado objetivamente tanto pelo 936, se algum daqueles cachorros causar dano a alguém, bem como pela regra geral da atividade de risco, né? Que está prevista no 927, parágrafo único. Que é a pedra angular da responsabilidade objetiva, é o que está previsto no artigo 927, parágrafo único. O artigo 927, ele inaugura a parte de responsabilidade civil no Código, né? Começa com 927, e o parágrafo único traz a responsabilidade objetiva derivada da atividade de risco, ok? Então, no fundo, o que a gente está tratando aqui de todas essas hipóteses são todas hipóteses de atividade de risco. É um risco você ter um animal, envolve um risco. É um risco você ser pai, mãe, é um risco você ser empregador, há um risco. É um risco você ser dono de escola, há um risco. E perpassa por esses riscos o fato de você ser pai, ter estudantes, albergar pessoas mediante o pagamento. Então, por aí vai. Beleza? Agora, outro ponto importante em relação à responsabilização civil por danos causados por animais é o fato de que o STJ ele tem admitido, com base nesse dispositivo do Código Civil, né, o 936, a utilização desse 936 junto com o CDC, com o Código de Defesa do Consumidor, o STJ tem aceitado a responsabilização de uma concessionária de rodovia, né? Responsável por rodovia, no caso de animais na pista que causam acidentes aos usuários. Beleza? Então, ó, responsabilidade objetiva da concessionária, caso algum animal invada a pista e cause um dano a um usuário. Beleza? Responsabilidade objetiva. Com base no Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque quem paga por um pedágio está adquirindo um serviço, aquilo ali é um serviço de consumo, mas também, em diálogo das fontes, se vale do artigo 936 do Código Civil. Então, é possível, sim, o STJ tem aceitado a responsabilização objetiva de uma concessionária responsável por rodovia quando um animal na pista causa um acidente a algum usuário. Beleza? Ok. Ainda sobre esse tema, o STJ admitiu a responsabilidade subjetiva omissiva do Estado por falta de fiscalização e sinalização de rodovia federal em caso de acidente com animal na pista. Então, perceba, se houver uma concessionária, a responsabilidade dela é objetiva. Mas não tem aquela rodovia não é
alvo de uma concessão. É o próprio poder público que toma conta, o Estado da Pública Federal, por exemplo. E aí, é possível pedir uma indenização do Estado? Sim, em tese é possível pedir uma indenização do Estado, mas essa responsabilização vai ser subjetiva, ou seja, vai ter que comprovar, o interessado vai ter que comprovar que houve omissão do Estado na fiscalização e sinalização da rodovia. Beleza? Então, é possível também a responsabilização do Estado em si, né, do dono daquela pista, daquela via, né, o Estado em sentido amplo aqui, né, pode ser um Estado federado, né, Bahia, Sergipe, bem como a União, né, se for uma rodovia federal, pode sim ser responsabilizado, ok? Bacana, vamos adiante aí, ó. Responsabilidade objetiva por danos causados por prédios em ruína. Olha só, prédios em ruína. É o que está previsto no artigo 937. 937. O que diz o artigo 937? Traz outra hipótese de responsabilidade objetiva, afirmando que o dono de edifício ou construção responderá pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta. Então, um prédio que cai um pedaço do prédio e atinge uma pessoa, e o proprietário desse edifício será responsabilizado objetivamente, com base no artigo 937. Beleza? Essa responsabilidade é objetiva. Agora, a doutrina majoritária, ela, apesar do dispositivo falar que vai ser responsabilizado o dono do prédio se o dano causar, o dano provier de falta de reparos, ou seja, dando a entender que apenas no caso do proprietário estar em mora com a conservação do prédio, ele seria responsabilizado, a doutrina majoritária entende que, apesar do dispositivo evidenciar a necessidade de se demonstrar o mau estado de conservação, apenas o fato de ter ocorrido um acidente já é presunção de que o prédio necessitava de reparos, não é? É uma coisa que parece lógica. Caiu um pedaço de concreto da fachada do prédio, estava precisando de reparo, né? Então, está aí implícito a violação do dever de cuidado. Então, é um dever de segurança, né? Quem é proprietário de um prédio tem um dever de segurança. Mais uma vez, aí, o que é que está por trás da atividade de risco? É um risco você ser dono de um edifício. É um risco você realizar uma construção civil. É um risco. E se há algum dano causado a alguém, a responsabilização é objetiva do proprietário. Beleza? Na maioria dos casos, esses acidentes são resolvidos pelo Código de Defesa do Consumidor. É o caso do consumidor bystander, né? Ou por equiparação. Por quê? Na maioria dos casos? Porque na maioria dos casos, isso vai acontecer com prédios comerciais, em que há prestação de algum serviço. Então, nesse caso aí, como provavelmente estaremos diante de uma relação com um prédio na qual se presta um serviço de consumo, aí aquela pessoa que é vítima de um acidente, mesmo não tendo consumido, é o chamado consumidor bystander, né? Ou consumidor por equiparação, é o que prevê o artigo 17 do CDC. Ele pode sim pedir indenização com base no CDC. Então, por exemplo, se você passa num shopping, você está passando no shopping, não comprou nada no shopping, mas você foi atingido por algo que, quando você estava passando pelo meio do shopping para pegar o ônibus que fica do outro lado, só fez a passagem por dentro do shopping para pegar um pouco de ar-condicionado e tal, mas foi só. Mas nessa passagem você, infelizmente, foi atingido por um pedaço do prédio que se, que se soltou, enfim, um pedaço da luminária, algo que lhe atingiu.
Mesmo você não tendo consumido, não tendo comprado, adquirido um produto ou um bem, um serviço naquele shopping, ó, o shopping vai lhe indenizar. Porque nesse caso você é um consumidor indireto ou consumidor por equiparação. Beleza? Então, o dono do prédio responde objetivamente. O dono do prédio, ou os donos dos prédios, também vão responder objetivamente, ó, por danos oriundos de coisas lançadas do prédio. Isso aí é chamada, essa hipótese de responsabilidade objetiva é chamada de defenestramento. Defenestramento. Quando vocês ouvirem essa palavra agora, defenestramento, já façam esse link com o ato de jogar para fora da janela algum objeto. Então, o 938 do Código Civil determina que aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Beleza? É outro caso de responsabilidade objetiva. Agora, vou até desenhar um prédio aqui para a gente chegar numa situação polêmica. Ó. Vamos imaginar que isso aqui é um prédio. E que a gente tem, né, apartamentos do lado nascente e do lado poente. Vou fazer aqui um rápido... A arquitetura está perdendo, professor. Boa, rapaz. Eu até pensei em fazer vestibular de arquitetura. Eu gosto, sabia, de arquitetura, gosto de desenhar, gosto de mais... Eu vim para a área jurídica. Até hoje não sei se eu fiz certo, mas tá na tora aqui, né? Vocês já estão vendo que os recursos também aqui são difíceis. Pois bem, tem um prédio aqui, meus amigos. O prédio está aqui, beleza? Vamos imaginar que a pessoa que esteja passando... Vou mudar aqui só essa cor. A pessoa que esteja passando esteja aqui. Vou botar aqui uma estrelinha para dizer que é a pessoa. A pessoa está desse lado aqui. Isso aqui é uma pessoa. E aí essa pessoa foi atingida por vamos imaginar aqui, por algo que foi lançado. Beleza? Foi lançado algo aqui, a pessoa não viu, recebeu aí na cabeça. Beleza. O que foi que aconteceu aí? Defenestramento. Se o prédio só tiver unidade voltado para esse lado aqui, não tem nenhuma polêmica, né? A gente não conseguiu identificar de que andar veio. Quem vai responder? Todos os andares. Todos os andares. Vão responder solidariamente. Beleza? Se não ficar comprovado. Se conseguir identificar de onde veio, só a unidade que lançou a coisa que vai responder. Beleza? Agora, a polêmica que surge é o seguinte: imagine que tem unidades voltadas para um lado e unidades voltadas para o outro lado. Aí pergunta-se, a pessoa foi atingida aqui no nosso exemplo, aqui no nosso desenho, do lado esquerdo. As unidades do lado direito, elas vão responder se elas são viradas para cá, porque um objeto para cair aqui, ele teria que ser lançado dessa forma aqui, ó, passar por cima do prédio e cair na cabeça, né? Nem o desenho não pega. Dá para a gente imaginar que isso é impossível. Então, não seria mais justo que a divisão fosse feita apenas com os proprietários da lateral em que o objeto foi lançado? Professor, É uma grande... Diga. Posso falar? Pode. Pronto. Na verdade, eu acho que ainda poderia restringir um pouco mais, né, de tentar, inclusive, calcular de onde mais ou menos o objeto pode ter caído,
e dar uma precisão, porque vamos supor, se o objeto caiu de uma altura não tão alta, eu acho que não teria sentido e nem lógica você responsabilizar as pessoas que estão mais em cima. Então, acho que isso também seria algo mais justo e que deveria sempre ser ponderado, entendeu? Uhum. Não, com certeza você está certo, e a lógica que a gente está falando é essa aí. Perceba que o que eu estou falando, a polêmica, é no caso de não ser possível identificar de onde veio. Claro que, se for possível, claro que vai ser, vão ser realizados esforços, né, para descobrir de onde veio, perícia, de repente, tudo é possível de ser feito para tentar descobrir. Mas não descobriu, a gente não conseguiu descobrir, e aí como é que fica? O fato é, a pessoa que foi atingida não vai ficar sem indenização, ela vai ser indenizada. A dúvida é, quem vai pagar? Vai ser todas as unidades ou apenas as unidades do lado em que caiu o objeto? Então, ó, sobre esse tema, né, o enunciado 557 diz que se a coisa cair ou for lançada de condomínio edilício, não sendo possível identificar a unidade, né? Tá aqui, ó, a hipótese é de não ser possível. Se for possível, beleza, tranquilo, quem vai pagar é quem foi identificado. Mas se não for possível, o condomínio responde como um todo, sendo assegurado, inclusive, direito de regresso. Se o condomínio depois descobrir quem foi, aí o condomínio pode pedir o direito de regresso. Então, é uma situação polêmica. Tem doutrinadores que entendem que deve ser o prédio todo, com base na chamada solidarização dos riscos, né? A responsabilidade civil moderna caminha para isso, para repartir o prejuízo. E também tem doutrinadores que entendem que só a lateral, só de onde era razoavelmente possível ser lançado o objeto, é que vai haver a divisão. Ok? Então, algumas considerações que a gente tem que fazer. Ó. Flávio Tartucci menciona a hipótese também do locatário, do comodatário, né? Comodato é o empréstimo, de quem, por exemplo, está morando emprestado no imóvel, ou quem está locando. Quem vai responder seria o locador, o proprietário do imóvel, ou o locatário? O locatário, né? Não é razoável a gente exigir do locador, pessoa que nem está ocupando o imóvel, os eventuais proprietários. Então, não vai haver, né, não, imputação da responsabilidade ao locador ou ao comandante, mas sim comodante, mas sim ao comodatário, aquele que pega o bem emprestado, ou ao locatário, aquele que ocupa o bem em locação. Tá bom? Então, em regra, não há responsabilidade solidária daquele que cedeu o bem, a não ser em casos de coautoria. Mais uma vez, né? Responsabilidade solidária não se presume. Não se presume. O que está por trás aqui é aquele velha atividade de risco, velho dever de segurança. Agora, ó, a nossa polêmica que a gente tinha levantado. Ó. Caso não seja possível identificar de onde a coisa foi lançada, em se tratando de prédio, né, condomínio edilício, haverá responsabilidade de todo o condomínio. Esse é o entendimento do STJ. Agora, a doutrina diverge no caso do condomínio edilício em que os condôminos estão em lados opostos. Se, por exemplo, o objeto lançado, causador de um dano, foi arremessado por alguém que estava em unidade da frente do edifício, deve-se responsabilizar todo o prédio ou apenas as unidades que estavam do mesmo lado, uma vez que seria impossível que o objeto viesse das unidades dos fundos. Essa é a grande questão. A grande questão. Aí o professor Silvio de Sá Venosa e Tartucci, por exemplo, eles entendem que todo o condomínio deve responder, mesmo nessa hipótese de ter condomínio com prédios virados para os dois lados, com apartamentos virados para os dois lados. Beleza? Eles acham que todo o condomínio, com base na teoria da solidarização dos riscos, né? Ou pulverização dos danos. Agora, existem outros doutrinadores, como o professor Cláudio Luiz Bueno Godoy,
que entende que deve ser limitado o dever de indenizar aos moradores ou condôminos das unidades do lado em que o objeto teria sido arremessado. Né? Essa aí parece a decisão mais aproximada da justiça, né? Do que seria justo. Mas é polêmico. Existem esses dois entendimentos que vocês já ficam cientes aqui. Beleza? Ok, depois do defenestramento, nós vamos ver a responsabilidade objetiva no contrato de transporte. Olha só, contrato de transporte. O contrato de transporte, meus amigos, vocês estudam em contratos, né? No semestre, né, que a gente estuda contratos. Eu tenho até uma turma aqui na Federal, a gente com certeza vai ver essa espécie contratual lá. Aqui a ideia não é a gente rever a espécie contratual, né? Porque são vários dispositivos, a gente toma tempo. O que a gente quer aqui é só pontuar as peculiaridades da responsabilidade civil no contrato de transporte, que é uma responsabilidade objetiva, né? Na verdade, o contrato de transporte em si, né, o contrato de transporte de pessoas, ele é o início, a gênese da responsabilidade objetiva na era moderna. Então, foi a partir do contrato de transporte, especificamente do Decreto-Lei 2681 de 1912, que passou a regulamentar como é que ficava a responsabilidade em relação às estradas de ferro, né? Há mais de 100 anos atrás, no Brasil não existia carro, né? No Brasil, em lugar nenhum no mundo, eu acho que carro estava começando a ser inventado aí nessa época, mas aqui não tinha ainda, é estrada de ferro. E este dispositivo, essa norma, o Decreto-Lei 2081, ele passou a ser utilizado, por analogia, para qualquer espécie de transporte terrestre, né? Se acontecesse um acidente em um bondinho elétrico, né, que veio surgir mais na frente, depois automóvel, depois ônibus, enfim, era regulado por este decreto que previa a responsabilidade objetiva do transportador. Objetiva. Agora, o Código Civil de 2002, ele resolveu tratar especificamente, abrir uma seção para tratar de contrato de transporte. Então, o Código Civil de 2002, entre os artigos 730 e 756, trata da responsabilidade do contrato de transporte como um todo, né, de todas as regras do contrato de transporte, mas deixa claro que a responsabilidade do transportador, ela é objetiva. Então, o transportador, ele é responsável pelos danos causados aos passageiros, independentemente da comprovação de culpa, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula de excludente de responsabilidade. Olha só, a única coisa que vai salvar o transportador é se ele demonstrar um motivo de força maior, de acordo com o artigo 734. E ainda estabelece que é nula qualquer cláusula no contrato de transporte que preveja a exclusão antecipada do direito de indenização. Então, o artigo 734 deixa claro que a responsabilidade do transportador é objetiva, vai ser nula qualquer cláusula de excludente de responsabilidade existente no contrato de transporte, e a única hipótese de não responsabilização do transportador será a demonstração de que o sinistro foi causado por um motivo de força maior. Beleza? Então, tem uma súmula antiga do STF, a 161, que já dizia que em contrato de transporte não opera, não tem validade a cláusula de não indenizar. Essa súmula é antiga, bem antiga. Agora, um ponto interessante aqui, para a gente comentar, sobre a responsabilidade objetiva no contrato de transporte, é que, no particular, esse dispositivo,
o 734, ele é mais protetivo ao consumidor, né, no caso o transportado, do que o CDC. Por quê? Porque no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, é possível que haja a demonstração de culpa exclusiva de terceiro para excluir o dever de indenizar. No Código de Defesa do Consumidor, vamos abrir aqui. Vamos abrir o CDC aqui para a gente visualizar isso. CDC. Está aqui. Como é que funciona a responsabilidade do prestador, né, de serviços e produtos de consumo? Olha só, a gente está no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, na parte de responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Aí diz que o fabricante, o produtor, o vendedor, eles são responsáveis, né, pelos produtos. E as excludentes do dever de indenizar estão aqui, ó. O fabricante, o construtor, o produtor, o importador só não será responsabilizado quando provar que não colocou o produto no mercado, obviamente, né? Se não foi ele que botou o produto no mercado, não tem responsabilidade. Que, embora haja colocado no mercado, não existe defeito, ou seja, que o problema, o dano causado ao consumidor não foi proveniente de defeito, mas sim de mau uso do produto, né? Ou do serviço. Ou então, ó, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, o CDC, ele admite como excludente do dever de indenizar a alegação de culpa exclusiva de terceiro, não é? A gente não está vendo aqui, ó, em relação ao produto, é o artigo 12, parágrafo 3º, inciso 3. Em relação ao serviço, é o artigo 14, parágrafo 3º, ó, inciso 2. Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que não tem defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, se a gente contrata um contrato de transporte, compra uma passagem aérea, por exemplo, se a gente for pelo Código de Defesa do Consumidor e ficar comprovada a culpa exclusiva do terceiro no dano causado, por exemplo, em um acidente aéreo, lembra aquele acidente do jato Legacy, né? O jato Legacy que se chocou raspou em um avião da Gol, e o avião da Gol perdeu o controle e morreu todo mundo. Lembram disso? Um acidente do Gol, que o Legacy é um Legacy americano, aí teve um impasse diplomático, inclusive, não liberava os pilotos do jato Legacy. Enfim, depois ficou comprovado que os aviões eles estavam em uma rota que encostou no outro, raspou no outro. E isso fez com que o avião da Gol perdesse o controle e caísse. Beleza. Pelo Código de Defesa do Consumidor, ficando comprovada a culpa exclusiva de terceiro, quem é um terceiro? O piloto do jato Legacy. Os parentes das vítimas da Gol não poderiam pedir indenização da Gol, teriam que pedir desse terceiro, não é? Pelo que a gente viu. Só que o que diz o Código Civil quando fala de contrato de transporte? Ele admite a exclusão do dever de indenizar apenas por motivo de força maior. Não fala nada em culpa exclusiva de terceiro, ou seja, havendo um acidente com passageiro por culpa de terceiro, de acordo com o Código Civil, a responsabilidade do transportador não será elidida. Ou seja, o Código Civil, no particular, ele é mais protetivo ao consumidor de um contrato de transporte do que o próprio CDC. Então, percebam que é uma hipótese em que a responsabilidade
do piloto de avião, no nosso exemplo, é uma responsabilidade agravada, é uma responsabilidade objetiva agravada. Por quê? Porque a Gol não pode alegar, o avião não pousou direito e causou um acidente porque a pessoa que regulava o tráfego aéreo lá se confundiu. O cara que estava na torre de comando, ele disse que era para, sei lá, pousar em determinado sentido e ele se enganou e acabou causando um acidente. Pode a empresa aérea alegar que foi culpa desse operador como é que chama mesmo? Faz essa função? Operador de tráfego aéreo, não, Controlador de voo. Controlador de voo, né? Isso. É. Não pode alegar que foi culpa do controlador de voo. Por quê? Porque o Código Civil não admite a alegação de culpa de terceiro para elidir o dever de indenizar. Beleza? Então, neste caso, percebam que a aplicação do Código Civil é até mais protetiva aos consumidores do que o próprio CDC. E foi com base nesse dispositivo, né, nessa interpretação, que casos em que acontecem acidentes aéreos, por exemplo, com responsabilidade comprovada de terceiro, a empresa aérea vai responder, vai responder. Claro que ela tem ação de regresso, mas ela vai indenizar objetivamente as vítimas. O que a doutrina faz, neste caso, a doutrina de jurisprudência, é chamado diálogo das fontes, né? Que nada mais é do que a aplicação da norma mais favorável à parte vulnerável. Então, no particular, se o Código Civil é mais vantajoso para a parte vulnerável, que é o transportado, neste caso a gente vai aplicar o Código Civil, e não o CDC, que admite a excludente de indenizar culpa exclusiva de terceiro. Então, a gente aplica o Código Civil. Beleza? Agora, outro ponto importante, e que a gente vê em noticiários, é que o contrato de transporte, ele muitas vezes envolve uma grande aglomeração de pessoas, né? No espaço físico, no metrô, por exemplo, o ônibus. Então, esse fato da grande aglomeração, né, que está aliada à baixa qualidade do serviço prestado, né, incluindo pouca quantidade de vagões ou ônibus postos à disposição do público, que sofre, né, no Brasil, o transporte público, de um modo geral, é sofrível. Então, nesse cenário, está sendo, infelizmente, cada vez mais comum, né, episódios de assédio sexual dentro de um contrato de transporte, né? Naquela situação de transporte. Neste caso, como é que funciona? A transportadora é responsável pelo assédio sexual causado por um outro passageiro? Sim, sim. Por quê? Porque culpa exclusiva de terceiro em contrato de transporte não é elidida. É uma interpretação correta do Código Civil. Então, a concessionária, por exemplo, de transporte ferroviário, responde por dano moral sofrido à passageira, vítima de assédio sexual praticado por outro usuário do trem. Está aí na tela de vocês um RESP nesse sentido. Então, não pode a concessionária alegar que é culpa exclusiva de terceiro. Ela vai ter que responder. Porque é ela que presta aquele serviço ruim, aquele serviço em que as partes têm que andar colado, aquele serviço em que não dá a segurança adequada. Então, nesse caso aí, as vítimas podem pedir indenização da empresa de transporte. Beleza? Agora, não vai haver responsabilidade no transporte quando a gente estiver diante da carona, né? Chamado transporte benévolo. Transporte benévolo é a carona, é aquele transporte de graça, a pessoa transporta de graça o transportado, né? É uma liberalidade. Neste caso, acontecendo um dano ao passageiro, não há que se falar em responsabilidade objetiva do motorista, daquele que está dando a carona.
a não ser se ficar comprovado uma ação dolosa ou culposa. Aí entra na regra geral da responsabilidade civil subjetiva. Vai ter que comprovar a culpa. Sai da regra específica da responsabilidade objetiva do transportador, quando é o caso de carona. Beleza? Então, esse, inclusive, é o teor da súmula 145 do STJ. Tá bom? Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, bacana aqui, ó. O STJ tem entendido que existe solidariedade passiva entre o proprietário do veículo e o condutor. Então, se você empresta o seu automóvel a alguém e essa pessoa, dirigindo o seu carro emprestado, causa um acidente, você, proprietário de veículo, vai ser responsável. Vai ser, ó, solidariamente responsável. Solidariamente responsável. Então, aquele proprietário que empresta o carro, ele responde, ó, objetiva e solidariamente pelos danos culposos de terceiros que, conduzindo o carro, provoca acidente e lesiona a terceira pessoa. Pouco importando se o motorista era empregado ou não do dono do carro, ou se o transporte foi gratuito ou oneroso. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano. Tá bom? Então tá aí. Também será o condutor do veículo responsabilizado objetivamente pela carona se o transporte não for gratuito, obviamente, né? Carona é carona, meus amigos. Carona é de graça. Se a pessoa que dá carona pede, por exemplo, para que quem está para o caroneiro pagar o pedágio, por exemplo, ajudar no valor para abastecer o tanque, aí desnatura a liberalidade da carona. Se o dono do carro está tendo alguma vantagem, ainda que ele não cobre um ticket, uma passagem, né, um valor direto, mas se quem está pegando a carona participa em algum gasto, aí deixa-se de se considerar como transporte gratuito e entra na regra geral de responsabilidade objetiva, caso aconteça algum acidente. Professor, Diga. então no caso de aplicativos como o BlaBlaCar, que se dizem aplicativos de carona, caso algo ocorra, os motoristas que estão ofertando a dita carona vão ter que responder, é isso? Isso, isso. Quando há a cobrança, vai responder. E a empresa também, né? Sei lá, Uber, se for o caso. A empresa é responsável objetivamente pelos danos causados. Beleza? Outro ponto importante, meus amigos, é uma polêmica que surgiu em relação a pontos de milhagem. Por quê? A pessoa, quando retira uma passagem por milhagem e e alguém tinha algum acidente, tinha alguma bagagem extraviada, enfim, algum dano era causado, as empresas aéreas, elas começaram a se valer desse dispositivo do transporte gratuito da carona para não ter o dever de indenizar, pelo menos a responsabilidade não ser objetiva, né? Ó, eu estou lhe dando a passagem de graça, você retirou por milhagem, você não comprou, então eu não tenho o dever objetivo de indenizar você. Colou essa argumentação? Não colou. Não colou. Por que não colou? Porque, na verdade, felizmente, né, a jurisprudência, ela entendeu que as passagens que são retiradas com ponto de milhagem, na verdade, não é de graça, né? Não é de graça. Aquele programa de milhagem é um programa de benefício. É um programa, a pessoa só vai ter direito à milha se ela gastar muito naquela empresa. Então, tem uma roupagem de gratuidade, mas não é gratuito. Por isso que o enunciado 559 da Sexta Jornada de Direito Civil é o seguinte: observado o enunciado 369, o transporte aéreo nacional e internacional, no transporte aéreo, né, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros gratuitos
que viajarem por cortesia é objetiva, devendo atender à integral reparação dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Quando esse enunciado se refere aqui, ó, passageiro gratuito ou que viajarem por cortesia, está se referindo a esses pontos, esses planos de milhagem, viu? Planos de milhagem. Então, a doutrina aí já, ó, se posicionando, e a jurisprudência também tem se posicionado nesse sentido, de que passagem retirada com ponto de milhagem, ela não é gratuita. A onerosidade está presente. E estando presente a onerosidade, a gente vai para a regra geral da responsabilidade civil objetiva. Beleza? A responsabilidade do transportador ela é objetiva tanto em relação ao transporte de pessoas, como em relação aos danos causados no transporte de coisas. Eu não tenho a menor dúvida de que a responsabilidade é objetiva. O Código Civil é claro nesse sentido. Por quê? Porque o transportador de coisas, ele assume, na verdade, uma obrigação de resultado. Toda vez que a gente estiver diante de uma obrigação de resultado, meus amigos e minhas amigas, a responsabilidade, ela é objetiva, porque alguém se obrigou a um resultado específico. Qual é o resultado do contrato de transporte de coisas? Transportar um objeto incólume, intacto, de um ponto A para um ponto B. É essa a responsabilidade que assume o transportador. Olha, eu vou transportar a coisa contratada de um ponto A para um ponto B, ela vai chegar lá incólume. É o que a gente chama de cláusula de incolumidade. Neste momento, o que está sendo estabelecido é uma obrigação de resultado. Qual é o resultado? Transportar com segurança a pessoa ou objeto da sua origem ao seu destino. Então, como é uma obrigação de resultado, não há dúvida, a responsabilidade é objetiva. Beleza? Ok. Para finalizar hoje, a gente vai olhar a responsabilidade civil no CDC. Responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é outro diploma legal que estabelece que o dever de reparar o dano causado, né, tanto o vício do produto, né, o problema no produto em si, que vem a existir, claro, dentro do prazo de garantia, né? Tanto o vício do produto como o fato do produto. O que a gente chama de fato do produto? Fato do produto é aquele defeito, vou botar aqui, é o defeito que causa um dano ao consumidor. Então, veja só, tecnicamente, vício do produto é aquele problema no produto que torna aquele bem ruim para o seu uso, né? Ou inútil para o uso, ou com a possibilidade de uso reduzida, né? Utilidade reduzida, a gente chama de vício do produto. Mas também existe o chamado fato do produto. O que é o fato do produto? Fato do produto é quando aquele vício ou aquele defeito, ele, além de tornar o produto inútil ou com seu uso limitado, ele ainda causa um dano ao consumidor. Então, imaginar que você comprou um liquidificador novo e tal, foi testar, e a hélice do liquidificador se desprendeu e bateu em você, bateu na sua testa, lhe feriu. Olha aí que absurdo. O que foi que aconteceu aí? Fato do produto. Fato do produto é quando um defeito no produto causa um dano ao consumidor. A responsabilidade, tanto no vício como no fato, ela é objetiva. Viu? Ela é objetiva nos termos do CDC. Os termos do CDC. O que aconteceu aí é o chamado, ó, acidente de consumo. É um vício, né? Que, além de tornar o produto inadequado, causa um dano ao consumidor. Então, é o fato do produto. Neste caso, a responsabilidade é objetiva. Beleza? Galera, vamos ficar por aqui hoje.
né? Já deu. Professor, Diga. antes de encerrar o